Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Vamos agora explicar-vos as palavras que Pedro dirigiu a Jesus ao acabar este de predizer os seus sofrimentos, sua morte e sua ressurreição, e também a resposta do Mestre ao apóstolo. Do mesmo modo que os médiuns atuais, Pedro nem sempre estava debaixo de uma influência estranha, e desde que isso se verificava, seu espírito agia livremente como fazem os vossos. Foi, pois, como homem que ele se viu presa do temor de perder o Mestre bem-amado. Naquele momento, ficou entregue às suas próprias inspirações, como em outras ocasiões diversas. A influência dos Espíritos do Senhor que o dirigiam não se fazia sentir incessantemente. Não era possível que ele se visse sempre impedido de usar do seu livre-arbítrio. Porventura supondes fosse a inspiração dos bons espíritos que o levou a negar o Mestre? Notai que Pedro ficava entregue a si mesmo todas as vezes que a seu lado estava Jesus para lhe corrigir os desvios e lhe ensinar a desconfiar da fraqueza da carne. O desempenho da sua missão humana ainda não principiara. Sua condição era ainda a do aluno que, sob as vistas do Mestre, experimenta as forças e reconhece que nem sempre estas lhe bastam. Logo, porém, que o Cristo concluiu sua missão terrena, começou a de Pedro e dos outros discípulos, e desde então se tornou incessante a assistência dos espíritos superiores, incumbidos de os guiar, a fim de que se desse o que devia dar-se. Passemos à severa resposta de Jesus. Todo espírito encarnado é, conforme já o temos dito, falível, pela só razão de ser encarnado. Ora, Jesus queria que Pedro se mantivesse em guarda contra as fraquezas humanas, que sempre induzem a criatura a não sentir o gosto das coisas de Deus e só ter o das coisas dos homens. A expressão Satanás, de que o Mestre usou com relação a Pedro, num sentido puramente figurado, significa a má influência. Pedro procurava desviar o Mestre de seu dever, personificava desse modo a má inspiração. Respondendo ao apóstolo por aquela forma, apropriada ao momento e ao futuro, quis também Jesus lembrar a todos os que lhe ouviram as palavras, aos que as leriam e aos que as hão de ler, que a vontade do Senhor tem que predominar sobre qualquer outra vontade, e que todos, encarnados e não encarnados, temos que nos curvar às suas leis com submissão, respeito e amor. Mantende-vos, pois, em guarda contra as fraquezas humanas. Uni-vos numa santa comunhão de pensamentos. Confessai-vos sinceramente uns aos outros, isto é, exortai-vos uns aos outros, a fim de vos esclarecerdes, de vos amparardes mutuamente, fazendo a confissão das vossas fraquezas, sondando os vossos mais secretos pensamentos. Sede cheios de doçura e humildes de coração, mas que a doçura em vós seja a que atrai o culpado para lhe conceder a graça ou para obter-lhe. Sede humildes de espírito, mas que a humildade em vós seja essa humildade séria e profunda que impele o que a possui a se tornar pequenino diante de seus irmãos,
a receber prazerosamente um conselho, venha donde vier, a não se julgar nunca acima de seus semelhantes, nem pelo dinheiro, nem pela posição social, nem pelas faculdades, nem pela inteligência, nem pelas virtudes. A procurar, ao contrário, dissimular o seu valor aos olhos dos outros, a fim de os não amedrontar e de não lhes fazer sombra. Sede submissos à vontade do vosso Pai, demonstrando, porém, uma submissão cheia de reconhecimento, que com alegria recebeis as provações que lhe apraz enviar-vos, quaisquer que sejam. Sede submissos, como foi Jó, e mais ainda, estejam vossos lábios, vossas almas sempre prontos a bendizer de todas as decisões do Senhor. Não choreis nunca, homens, e menos ainda vós outros espíritas, que recebestes a luz bendita, senão de reconhecimento. São estas as únicas lágrimas que a fé pode derramar. Ide em paz, ó bem-amados, sondai as vossas consciências e que o fundo delas esteja sempre limpo às vistas do Senhor. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.